Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos falar então sobre os mandamentos da igreja na nossa aula de número 14, a nossa penúltima aula do curso de catequese adulta. Que bacana, nós podemos chegar até aqui juntos nessa nossa caminhada que nos leva aos sacramentos da igreja, que nos leva a um momento maior em nossas vidas, a um reencontro com o Senhor. Porque esse é o objetivo da catequese. É te mostrar um caminho para que você possa chegar a um fim. E qual é o fim? O reencontro com Cristo Jesus. O religare, a religião, né? Religião vem da palavra latina religare, que quer dizer ligar de novo. Então Cristo nos leva ao Pai. E esse é o nosso objetivo por meio desta formação catequética. Os mandamentos da igreja. Não é apenas os mandamentos da lei de Deus que nós devemos conhecer, mas também os mandamentos da nossa comunidade cristã. Toda instituição, para funcionar direitinho, ela precisa ter um caminho a percorrer. E os mandamentos nos ajudam nesse processo. Sem a organização, sem digamos assim, a linha mestra de comportamento, nós não vamos chegar a lugar algum. Os mandamentos nos ajudam a entendermos isso. Pois bem, vamos conhecer então esses mandamentos da igreja. O que são mandamentos? Primeiramente, nós já refletimos lá na nossa aula anterior, mas os mandamentos são leis, são normas, são ordens que devem ser obedecidos, devem ser cumpridos para que nós possamos chegar a um bom resultado. Vejam bem que, gente, como instituição, como comunidade, deve haver um contrato social. Porque se não houver esse contrato social, não houver este mandato maior para que todos cumpram, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma instituição desorganizada. Né? A comunidade de fé precisa ter este mandato para que ela possa ter uma meta, um objetivo a cumprir. Né? Que a sua missão, visão e valores possam ser realmente cumpridos por todos os membros dessa família que é a igreja, que é a comunidade de fé. É preciso entender então que o mandamento é algo obrigatório para todos os católicos, diferente de recomendações, conselhos, entre outros. Então, é importante isso. É importante te dizer isso. O mandamento é obrigatório. Você tem que cumprir o mandamento. Né? Faz parte da nossa vivência da fé dentro da igreja. Sem mandamento, sem norma, o que acontece? A instituição falha, a instituição vai à falência. Por isso é importante ter a norma como obrigação cumprida por todos nós, tá bom? Uma coisa que muitos católicos não sabem é que, e não cumprem, é que existem os 5 mandamentos da igreja, além dos 10 mandamentos conhecidos. Muitos de nós não sabemos disso, né? Achamos que só existem os 10 mandamentos. Não, tem 5 mandamentos que fazem parte da nossa vivência já desde longa data. Desde muitos séculos, a igreja católica mantém esses 5 mandamentos, tá? Com que poder a igreja criou as suas leis? Com o poder que Cristo deu à sua igreja, de estabelecer normas para a salvação da humanidade. Ele disse aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10:16. Então, sobre a igreja está constituída a comunidade apostólica, a sucessão apostólica, que é o que mantém a igreja ligada a Jesus Cristo. Ele diz aqui também em Mateus 18:18, ó. Em verdade, tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligardes sobre a terra também será desligado no céu. Então, este poder Jesus deu aos seus apóstolos e aos bispos que são sucessores dos apóstolos. Portanto, ub episcopus ibi ecclesiam. Aonde está o bispo, está a igreja. A igreja está alicerçada sobre esta fé apostólica. Por isso ela tem autoridade, sim, o colégio apostólico, o magistério da igreja, de criar estas normas como foram criadas. Sem mais delongas, vamos aos mandamentos da igreja. Quais são os mandamentos? Primeiro mandamento da igreja: participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda e abster-se das ocupações de trabalho. Então, tem que guardar o dia santo. Né? Como nós vimos lá no 3º mandamento da lei de Deus, guardar domingos e dias santos, aqui o mandamento da igreja nos diz mais. Ele diz que nós temos que participar da missa inteira. Não é para chegar na hora do evangelho. Missa começa às 10, você tem que chegar pelo menos uns 15 minutos antes. Para que, padre, que eu tenho que chegar 15 minutos antes da missa? Para se organizar, né? Para colocar
se colocar em oração. Por exemplo, lá na igreja, algumas igrejas têm a caixinha com o véu, para que a mulher possa colocar o véu. Não é mandamento? É obrigatório colocar o véu? Não, mas é uma forma de espiritualização, é uma forma de espiritualidade. Você coloca aquele véu, você coloca, se concentra em oração, começa a orar, começa a clamar o Espírito Santo, começa a se integrar. Não é para ficar batendo papo antes da missa, colocar a conversa em dia. Não, isso faz depois da missa. No período preparatório da missa, não é só o padre que tem que se preparar espiritualmente. Você tem que se preparar espiritualmente para poder absorver o melhor daquele momento de espiritualidade que a missa tem a te proporcionar. Então não é para ficar batendo papo, ficar no zap zap, ficar mandando mensagem, ficar tirando selfie, mandando, tô aqui na igreja, curtiu, for para a igreja, hashtag estou na igreja. Né? Não, é preciso se preparar para a missa. É preciso se concentrar. Então a missa lá, por exemplo, você entra no ambiente da igreja, realmente tem uma música ambiente, né? Então já é para você entrar em harmonia, em sintonia com a espiritualidade divina. E não para ficar conversando, né? Fazer a feira de Acari dentro da igreja, né? A igreja não é uma feira. Então a gente precisa ter esse conceito de que o templo é um lugar sagrado. Lembra que eu falei na outra aula, tratar o sagrado de maneira sagrada? Então o primeiro mandamento da igreja nos diz isso. Vir à missa, ótimo, mas não chega na metade da missa. Não gosto de ouvir o sermão da missa, eu não gosto de participar. Gente, a liturgia da missa é dividida em duas partes, eu já falei isso para você em outra ocasião. Liturgia da palavra e liturgia eucarística. Eu tenho que participar desses dois centros, tá? Para que eu possa participar da missa inteira, tá bom? Então participe, pelo menos ao domingo. É importante, é conveniente se participar em outros dias da celebração da missa? Claro, a missa ferial, que a gente chama, a missa do dia a dia. Ótimo se você participar, mas a obrigação que a igreja nos determina é na missa dominical e nos dias de festa de guarda, tá bom? Então aqui, ó, ordena que os fiéis santifiquem o dia em que se comemora a ressurreição do Senhor, que é o domingo, e as festas litúrgicas em honra aos mistérios do Senhor, como o nascimento, a paixão, né, a ascensão, o Corpus Christi, tá? São várias festas do Senhor. E também da Santíssima Virgem, como a Imaculada Conceição, Nossa Senhora Aparecida, a Assunção de Maria, a Purificação de Nossa Senhora, tá? Participando da celebração eucarística, em que se reúne a comunidade cristã e se abstendo dos trabalhos e negócios que possam impedir tal santificação desse dia. Tem gente que diz assim, eu tenho que trabalhar. Então a pessoa tem o próprio negócio, não, eu tenho que trabalhar no domingo, não posso deixar de trabalhar. Mas vá à igreja, tire um horário. O trabalho é importante? Mas a vida espiritual é ainda maior. Você não leva caixão não tem gaveta. Você não leva dinheiro para a vida eterna, não. Agora, a vida espiritual você leva. Aquilo que você recebe ali na Eucaristia, você leva. Então tome cuidado com isso, né? Leve a sério a tua vida espiritual. Os dias santos são Natal do Senhor, a Epifania, a Ascensão, o Santíssimo Corpo de Cristo, Corpus Christi, Santa Mãe de Deus, dia 1º de janeiro, Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro, Assunção, São José, Santos Apóstolos Pedro e Paulo e todos os santos, tá bom? Então são festas que a gente deve ter consideração maior de participar também. A festa do patrono, do padroeiro da nossa comunidade, tá bom? Então a sua comunidade tem o seu patrono, participe da festa do padroeiro. Segundo mandamento, confessar-se ao menos uma vez por ano. Importante dizer isso para você. Aqui na nossa Igreja Católica Brasileira, a gente já falou sobre isso. A confissão auricular, ela não é obrigatória, né? Não faz parte da nossa fé a confissão auricular. Tá? Mas eu quero pedir uma orientação para o padre, eu quero pedir uma ajuda espiritual para o padre. O padre tem o dever de sigilo sacramental. Tudo que você falar para o padre tem que guardar. Ele não pode sair contando para todo mundo a tua vida pessoal, né? Como qualquer profissional, como por exemplo um psicólogo, um médico, ele não vai sair falando das tuas intimidades para os outros. Então assim é o sacerdote. Agora, a confissão deve ser feita, preferencialmente, ser uma coisa corriqueira, tá? Mas não a confissão ao padre, a confissão primeiramente a Deus. Se você achar que deve falar alguma coisa para o padre, você fala. O padre não deve se fechar a receber esta tua palavra, tá bom? Assegura-se a preparação para a Eucaristia pela recepção do sacramento da reconciliação, que continua a obra de conversão e do perdão do batismo. Veja bem, nós distribuímos esse sacramento, né, a absolvição durante a missa, mas também pode ser feita fora da missa, né, o sacramento da penitência. É claro
que é pouco confessar-se uma vez ao ano. Claro, o importante é confessar até todos os dias, né? Fazer o exame de consciência, pedir perdão a Deus dos pecados, mas é obrigação que a igreja determina pelo menos uma vez por ano, tá bom? Uma vez por mês, né? Você até pode, de repente, assim, ter essa relação com o teu sacerdote e querer conversar com ele, pedir uma orientação. Perfeito, não está em desacordo com a doutrina da Igreja Católica Brasileira, não, tá bom? E fica mais fácil recordar os pecados e ter a graça de vencê-los quando a gente faz frequentemente esse exame de consciência e pede perdão a Deus pelas nossas culpas. O terceiro mandamento da igreja é receber o sacramento da Eucaristia pelo menos na Páscoa da Ressurreição. Como eu falei anteriormente, você deve buscar celebrar a missa diariamente. Se você tem condição de ir à missa todos os dias, glória seja dadas a Deus. Você está recarregando suas forças, suas energias espirituais. Mas a igreja recomenda que pelo menos uma vez na Páscoa da Ressurreição você receba o corpo de Cristo. O período pascal vai da Páscoa até a festa da Ascensão. Então são 50 dias, tá bom? Garante o mínimo da recepção do corpo e do sangue de Cristo em ligação com as festas pascais, que são a origem e o centro da liturgia cristã. Nós já falamos na aula que nós falamos sobre missa, né? Que é a celebração do mistério pascal, que é o centro da nossa liturgia, a nossa fé na ressurreição. São Paulo fala assim, se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, vã seria a nossa fé. Então, toda a liturgia está centralizada na ressurreição. Também é muito pouco comungar ao menos uma vez por ano. A igreja, a igreja recomenda, não obriga a comunhão diária. Nenhuma coisa nem outra. Quer dizer, o que é obrigatório é, pelo menos, confessar-se uma vez por ano, né? Não necessariamente ao padre, mas confessar-se a Deus uma vez por ano, e receber o corpo de Cristo uma vez por ano. É obrigatório. Agora, além disso, é um privilégio, é uma oportunidade, é um crescimento. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que fica anos sem vir à igreja, sabe o sacramento e nunca mais aparece. Então, é obrigação, tá bom? Você está sob risco de estar cometendo um pecado, levando a sério esses mandamentos da igreja. O quarto mandamento da igreja, jejuar-se e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Nós temos aqui os dias de jejum. No Brasil, isso deve ser feito na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa, que é o nosso dia de jejum. O que consiste? Um leve café da manhã, um almoço leve, um lanche também leve à tarde, sem mais nada no meio-dia nem no cafezinho. Quem desejar pode fazer um jejum mais rigoroso. Obrigatório é o mínimo. Os que têm mais de 60 anos estão dispensados da obrigatoriedade, mas podem fazê-lo se desejar. E também os que ainda não fizeram primeira comunhão também estão dispensados do jejum, tá certo? Então, o jejum, ele é recomendado, né? E ele é obrigatório nesses 2 dias que nós falamos, quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. Mas o maior jejum que você pode fazer é realmente abrir mão de coisas que trazem somente um prazer carnal, para que você possa dedicar às coisas espirituais, né? O jejum determina os tempos de ascese e penitência que nos prepara para as festas litúrgicas. Contribui para nos fazer adquirir o domínio sobre os nossos instintos e a liberdade de coração. Então, por exemplo, o jovem que gosta muito de WhatsApp, de internet, de celular, né? Ele dá uma maneirada, ele dá uma parada. Ele, por exemplo, diz assim, não, a partir das 6 da tarde até as 6 da manhã do outro dia, eu não toco no celular, eu não vou tocar no celular, eu não vou tocar no computador. Quer dizer, ele está fazendo também uma forma de abstinência que é também, e ele diz assim, não, eu vou me dedicar nesse tempo para a oração, para a leitura da Bíblia, eu vou buscar uma ascese espiritual. Então ele está favorecendo o seu crescimento espiritual, tá bom? Então isso é muito importante, o jejum e a abstinência. E o quinto e último mandamento da igreja, ajudar a igreja, a comunidade, o templo, tudo que faz parte disso em suas necessidades materiais. Esse mandamento recorda que os fiéis devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as suas possibilidades. Então nós temos na igreja algumas coisas que nós precisamos fazer para angariar fundos. Por exemplo, nós temos as ofertas que os fiéis dão dominicalmente e nas outras missas, né? Vão lá e colocam a sua oferta, né? A Bíblia nos ensina assim, dê cada um conforme o seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Então a oferenda deve ser feita com alegria, mas não só a sobra. Eu me recordo uma história que eu passei, né? Um cidadão que tinha várias notas, 100, 50 e na época não tinha 20, 10, 5 reais, e ele foi lá e tirou uma nota de R$1, ainda existia naquele tempo aquela verdinha de R$1, tirou uma nota de R$1 e colocou na bandeja.
Quer dizer, para que mostrou que tinha tanto dinheiro para tirar R$1? Então, quer dizer, a igreja valia para ele R$1. Eu me recordo aqui da história da viúva pobre, daquela que não tinha nada, mas o pouco que ela tinha, ela deu ao Senhor e ela foi abençoada. Né? Na contrapartida, aquele que tinha muito, que deu uma grande oferta, que fez a bandeja está lá com as ofertas que ele deu, mas ele não foi abençoado, porque não é a quantidade, é a qualidade. Agora, obviamente, se você sempre trata a tua oferta como uma sobra para a igreja, então você não está cumprindo com este mandamento da igreja, tá certo? O dízimo não é obrigatório, nós estamos aqui dizendo, o dízimo não é obrigatório que seja de 10%, mas ele precisa ser dado. Ele não é obrigatório ser 10%, mas ele precisa ser dado. Então o dízimo é diferente de oferta, porque o dízimo é aquela quantia que você dá mensalmente ou semanalmente de acordo com o fruto do teu trabalho. Né? Qual é o dízimo recomendável? 10% pelo menos. Né? Quer dizer, a pessoa ganha um salário mínimo, R$990, ela dá R$99 para a igreja todo mês. Né? Para quê? Para auxiliar nas necessidades que são da própria igreja. A igreja, quando eu falo igreja, não estou falando do clero, eu estou falando da comunidade, eu estou falando do templo, eu estou falando das necessidades materiais, de ajudar essas pessoas carentes. Né? Porque o dízimo tem uma tríplice dimensão, que é a dimensão da manutenção da igreja, que é a dimensão pastoral e a dimensão missionária. Tá? Dimensão da manutenção serve para quê? Para ajudar aos sacerdotes, né, na sua manutenção pessoal. Quer dizer, o sacerdote tira do templo isso, desde o Antigo Testamento, ele pode tirar do templo o seu sustento, tá certo? Ele tem essa possibilidade, esta autoridade, esta função que lhe é delegada. A dimensão pastoral é aquela que serve para ajudar as pessoas carentes da comunidade, né? E aí, por exemplo, o fiel pode trazer uma cesta básica, pode trazer, né, a alimentação ou os cursos profissionalizantes que a igreja oferece, né, gratuitamente para pessoas carentes. Isso é maravilhoso. É a dimensão pastoral. E a dimensão missionária, que é ajudar novas missões, abrir novas frentes de trabalho, crescer a comunidade, fazer retiro. Tudo isso precisa de recurso. E o recurso maior deve vir do dízimo. Por isso, seja dizimista. Procure a sua igreja, a sua comunidade e diga assim: eu quero ser dizimista. Você vai receber um carnezinho, ou vai depositar em conta bancária todo mês, ou vai passar o cartão de crédito. Não interessa a forma. O interessante é que você coloque aquela quantia mensalmente, porque a igreja material ela precisa contar com isso. Né? São muitas despesas que precisam ser pagas e esse dinheiro vem do bolso de cada um daqueles que são os fiéis da comunidade. Tá? O importante é, como disse São Paulo, dar com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, como nós falamos. Esta ajuda às necessidades da igreja pode ser dada uma parte na paróquia e outra parte em obras da igreja. A igreja às vezes tem também eventos, né, gente? Eventos que a gente participa, né? Festas, ação entre amigos. Então tudo isso faz parte da nossa vida comunitária, daquilo que nós devemos colaborar com a obra do Senhor. Tá? E aí a pergunta é: e agora? Eu tenho cumprido os mandamentos de Deus e da igreja? Você tem cumprido com esses mandamentos? Pense bem, reflita, analise como é que tem sido a sua vivência dentro da sua fé, dentro da comunidade, e se pergunte: será que eu tenho cumprido com os mandamentos da igreja, com os mandamentos de Deus? Será que eu tenho feito a minha parte dentro desse processo? Tá bom? E é importante a gente guardar isso dentro de nós, tá? Forte abraço, faz as atividades aí, baixa esse material, leia com carinho, assiste esse vídeo, se for necessário mais de uma vez, tá? Mande suas dúvidas, seus questionamentos, suas sugestões. A gente está disposto a te ajudar e te atender nesse processo de evolução espiritual, tá bom? E até o nosso próximo, último encontro da catequese online. Fica com Deus e muita paz.